Olá, queridos. Hoje a live é com a professora Graciane, só esperando ela chegar aqui para a gente começar. Já tô chegando. A Gra entrou aqui. E aí, amiga? Ei, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Saudade de você. Levando também. E nossa Ai. Rafizinha? Ai, tá aqui. Eu falo que é uma energia que eu não sei de onde que vem, Carol. Eu fico Não imaginando, para. gente. Ela tá com quantos meses? 7, completou Meu ontem. Deus. Já, hein, Gra? Um ano daqui a Nossa, passa pouquinho. muito rápido, né? Nó, daqui uns dias eu tô andando. Eu falo, gente, mas é muito bom. Oh, gente, fofa demais. Tá dormindo agora? Ou bebê? Ai, que dorme, Carol. Dorme 10 horas. E acorda 4, né? Fala a verdade. 6 horas, pode saber, o despertador dela toca. Ô, gente. Aqui, vou te apresentar. Aí a gente espera um pouquinho as pessoas chegarem, porque eu acabei de sair de outra live. E aí a gente vai conversando um pouquinho rapidinho, tá? Então tá. Gente, hoje nós estamos aqui com a nossa convidada super especial. Foi minha colega de mestrado, enquanto ela fazia o doutorado. Minha amiga do coração, professora que eu Ah. admiro demais, professora Graciane Saliba. A Gra, já vou te chamar assim, porque a gente já tem intimidade. É doutora em Direito do Trabalho e mestre em Direito Público pela PUC Minas. Especialista em Direito do Trabalho pela FGV, com extensão pela Ohio University, pessoa chique. E em Direito do Trabalho e Crise Econômica pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha. Graduada em Direito pela UFMG. Bolsista na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda. Advogada e sócia do escritório Graciane Saliba Advogados Associados. É um prazer É. ter você aqui hoje. Atualmente, Graça, você está na Universidade de Itaúna, não é isso? Tô em Itaúna e tô em Pará de Minas também, na FAPAM. Delícia. Voltou para casa, Ai. né, amiga? Porque a Graça É, Carol, lá. não tem jeito, né? Eu falo, mas acaba que, para mim, o ensino remoto foi muito bom nesse período, É, porque é bem mais fácil você ficar deslocando e tudo, porque na hora de pós-graduação não tem jeito, aí acaba que eu fico viajando. Então, tá sendo algo que eu tô adorando, Carol. Confesso que teletrabalho, para mim, teve muito ponto positivo. A gente vai comentar disso daqui a pouquinho, vamos. né, com a MP Eu também não posso 927. reclamar, não. Para mim também acabou que o teletrabalho foi providencial, porque eu ficava, né, São Paulo, Minas, então acabou que o teletrabalho também ajudou bastante. E É aí é bom que verdade. a Grazi até deu o foco aí da nossa conversa de hoje, né? A gente ia conversar um pouquinho sobre como essas medidas legislativas que têm sido tomadas, principalmente as medidas provisórias, têm influenciado e vão influenciar no direito do trabalho que nós conhecemos, né? Hoje em Uhum, dia, os doutrinadores têm chamado de direito do trabalho de emergência, direito do trabalho uhum. emergencial, mas esse termo não é de agora, né, Gra? Esse É, termo, ele já vinha sendo usado para esses momentos de crise econômica, né, que se falava no direito do trabalho ali como uma forma de amenizar a crise. E nós agora estamos num contexto não só de crise econômica, né, mas num contexto de uma crise sem precedentes, né, em todas as esferas, mas que obviamente acaba acarretando uma crise econômica. E aí surge esse direito da crise, direito emergencial, né? Como a gente pode chamar aí, nós temos diversas nomenclaturas. E o nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho sobre isso, esse bate-papo. A palavra é sua, tá? ai, Geralmente eu faço umas intervenções assim para a gente dar vontade de levantar a mãozinha. E quando falta um pouquinho de tempo, eu vou vendo aqui, eu aviso só que se a gente tiver muita interação no chat, para a gente tentar responder as pessoas. Tá bom, então tá. amiga? Ai, Carol, primeiro eu queria te agradecer,
porque você sabe que eu tenho um carinho, uma admiração enorme por você. Desde que a gente conheceu, eu falo que a gente pode contar quantos anos, né, Carol? Você estava fazendo mestrado, você já fez doutorado, então eu fico 7 muito anos no feliz. mínimo. E eu fico muito feliz de ver assim, a sua dedicação, seu empenho na pesquisa, nas reflexões, e a gente precisa muito disso. Agora, eu acho que a gente está vivendo um momento, mais do que nunca, que a gente precisa unir forças para o direito do trabalho resistir a algumas, não vou falar aqui soluções, mas às vezes alguns conflitos que a gente vai viver daqui para frente. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço de fala, da gente trabalhar junto aqui, a gente debater. E aí, como você disse, a gente realmente tem um direito de crise que isso já está há quantos anos, né? A gente já teve, antigamente falavam que era um direito de crise por causa da economia, e aí veio a nossa reforma trabalhista, que a gente pode até fazer uma ligação da reforma trabalhista, quando a gente compara com o que a gente está vivendo agora, já era uma tendência. Então, vários pontos na reforma trabalhista, toda a desculpa, na verdade, eles justificaram, né? A justificativa que foi apresentada na reforma trabalhista foi exatamente para gerar mais empregos, para proteger o emprego. E hoje mesmo eu vi uma pesquisa que saiu que o Brasil não está entre os 10 países que tem maior interesse de investimento. A gente não está, e aí a gente fez tanto com a reforma trabalhista, não vai mudar nada. Então a reforma trabalhista não gerou emprego. A gente não adianta a gente reduzir direitos trabalhistas com a desculpa de que isso vai gerar emprego. Não são os direitos trabalhistas que oneram as empresas, não são os direitos trabalhistas que o único responsável pelos investimentos. Então, acho que a gente tem muito a pensar. Vou até aproveitar e cumprimentar o professor Fagner Santos, que é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito. Fagner também me fez aprender muito na reforma. A gente tinha posicionamentos às vezes diferentes. A gente dá um curso junto de prática trabalhista. Letícia, a gente trabalhou junto em Pará de Minas. Hoje Letícia mora no Rio. E aí, às vezes, a gente encontrava lá. E eu vi que a Gabi também, que me ajudou muito aqui em Itaúna no prêmio, passou aqui. Então, queria agradecer o pessoal, viu, gente? É muito bom e quanto mais força para a gente conseguir conversar, para a gente refletir, maior a chance do direito do trabalho sobreviver, né, Carol? Uhum. Mas então, vamos lá. Eu queria exatamente pensar, e aí você conhece muito bem o ciclo, que a gente chama de ciclo virtuoso, que foi usado por Keynes, e aí na base keynesiana, eu trabalho muito aquele ciclo virtuoso que fala, olha, quanto maiores os salários, maior o consumo, maior o número de empregos gerados. E a gente vive numa economia de consumo, né? Tem que lembrar exatamente disso. E muitas vezes, Carol, o pessoal fala assim, Graciane, você é socialista, você é comunista, né? Quando o pessoal às vezes... E aí eu falo, gente, o direito do trabalho, ele não foi feito para comunismo nem para socialismo. O direito do trabalho, ele é altamente capitalista, mas é uma forma que tem da economia sobreviver. Porque quanto maior os direitos trabalhistas, maior a chance das pessoas desenvolverem empresas, em organizações, mais as pessoas vão ser inseridas no mercado de consumo e maior o número de empregos que vai ser gerado. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Não adianta a gente reduzir direitos trabalhistas, que isso não vai gerar emprego. Isso não vai aumentar o interesse de empresas de investirem no Brasil. Isso não vai, de maneira alguma, gerar uma maior produtividade para as empresas. Então, a reforma trabalhista ela veio em 2017 já com essa reflexão para falar que isso estava gerando empregos. Que isso era para a redução, aquela flexibilização que a gente teve, era uma forma de gerar empregos. E agora, então a gente já veio com um achatamento em alguns momentos de direito, e agora a gente volta no momento de pandemia, foi preciso uma intervenção do governo. E a gente esperou essa intervenção quando veio a primeira medida provisória, a 927, ela veio no dia 22 de março. A gente já estava todo mundo esperando, porque as empresas já estavam passando aperto, muitas empresas já estavam fechadas em algumas cidades. Então, por exemplo, em alguns momentos você fica em BH, né, Carol? Você viu bem como é que ficou BH. E a gente aí... demorou quase um mês, né, Gra? Em alguns quesitos aí, em algumas cidades, para a gente ter essa atuação do governo. Pelo menos, no mínimo 15 dias, que são 2 semanas, uma pessoa ficar 2 semanas sem receber, sem nada. Quando a gente fala 2 semanas, desesperador, né, as Carol? pessoas falam assim, mas 15, 20 dias não é nada, mas 15, 20 dias sem você ter dinheiro para comprar uma comida é muito, né? Porque a gente pensa em pessoas que recebem salário mínimo.
Então, a Sim, pessoa ganha R$ 1.000, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar a conta de energia, de água e hoje em comida. dia, né, se a gente for pensar no contexto, a gente nem pensa mais em pessoas que recebem salário mínimo. A gente pensa nos trabalhadores intermitentes, né? É. Que Que é recebem pior um ainda, dia do né, Carol? salário, né? Que é pior ainda. Então, assim, a gente É precisava verdade. dessa intervenção. É. E aí, quando veio a MP 927, aí, em 22 de março, eu já tinha vários clientes aqui me perguntando, Graciane, o que que eu faço? Desesperador, e aí afasta, não afasta. E a gente tem uma realidade muito diferente. Eu acho que é importante a gente mostrar que quando a gente pega nas capitais, por exemplo, São Paulo, Minas, agora que está chegando mais forte a pandemia. Então, agora a gente está Uhum. começando a sentir mais no interior. Mas BH já está com os números altos e Itaúna, Pará de Minas, cidades que eu fico, o número está crescendo muito. Então, na medida provisória, a gente já esperava o que o governo vai fazer. E ela, no primeiro momento, não veio a ajuda governamental. Vieram medidas que para as empresas conseguirem continuar as atividades, como teletrabalho, a antecipação de férias, antecipação de feriados, o parcelamento do FGTS, o banco de horas possivelmente negativo. Então, foram direitos que até então não sobrecarregavam em nada o Estado. Não tinha nenhuma verba estatal. Ao contrário de vários países, como por exemplo países na Europa, que eles tiveram um apoio do governo muito maior. Tiveram ali uma sustentabilidade muito grande de apoio mesmo. E aí a gente teve algumas diferenças, né, nisso. E E, bom, até eu entendi que essa a MP 927, né? Antes até da MP 928, a MP 927 ali na sua origem, ela era uma MP que colocava o risco também do empreendimento em cima do empregado, né? Porque naquele exatamente. primeiro momento ela possibilitava que eu tivesse uma suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de contrapartida do Estado, nem do Uhum, empregador. Então, isso também foi algo que chocou muito ali naquele primeiro foi. momento da edição da MP 927. Aham. E aí vinha como uma qualificação, né? Mas não falava o tipo de curso, não falava carga horária, não falava nada. E eu lembro que uma pessoa me perguntou: ah, então qualquer curso, tipo, se eu der um curso de meia hora para o empregado, pronto, posso cortar o salário? Pela MP, interpretando a MP 927, até isso podia, né? Mas ela foi logo corrigida. E eu também fiquei numa dúvida quando saiu o MP 927, que era o seguinte: será que ela entra naquela suspensão por qualificação que o governo federal paga o seguro-desemprego, né? Porque a gente tem essa lei, essa possibilidade, que fala que você pode suspender o contrato de trabalho do empregado de 2 a 5 meses para um curso de qualificação profissional, e enquanto ele fizer esse curso de qualificação profissional, ele vai receber um valor equivalente ao seguro-desemprego e o empregador pode ou não auxiliar com uma bolsa, né? Um valor indenizatório. Quando veio a Uhum. MP 927, como ela previa essa questão da qualificação, mas a gente nem sabia se teria essa contrapartida, se estava se É, referindo a essa porque não falava possibilidade que já nada, existia ela na era lei totalmente ou se omissa. não. É, é verdade, exatamente. Bom, mas e aí, quando a gente ficou esperando, o governo veio no 1º de abril, numa data assim bem engraçada, né? Que a gente sempre brinca dia da mentira e tal. Veio a MP 936, não, agora, vamos lá, o governo vai ter uma contrapartida. Mas aí eu queria até comentar alguns pontos, Carol, que eu queria também ouvir sua opinião da 936. Uhum, Porque lá na 936 permitia a suspensão por, no caso, até 60 dias, e isso. a redução do salário e da jornada até 90 dias. No primeiro momento era isso que a MP permitia, e teria contrapartida com o benefício emergencial. Bom, Carol lá fala numa exceção que no caso de serem funcionários públicos, de ter ligação com o Estado, que não receberia. E até depois veio aquela portaria Até de que aposentado, né? aposentado também, aí depois a portaria falando que aposentado não poderia afastar, e é estranho fazer isso por portaria, né? E ainda, acho que foi ontem, anteontem, me perguntaram, falando, mas eu estou por um tempo na administração pública, eu exerço uma função pública, eu fui designada. Eu não enquadro nisso. E aí tá tendo uma confusão muito grande. Porque MP não foi claro, assim, quais são exatamente os cargos na administração pública que não vão receber se tiverem redução do salário. E aí as pessoas parece que porque o Estado pensou assim, já que está tendo algum pagamento do Estado, não vai ter que ter benefício. E isso está É, se tornando uma bola de neve, porque o pessoal está agora entrando com recurso,
achando que vai conseguir receber em algum momento, porque não é empregado público, e eles estão vindo com algumas discussões. Então, eu acho isso muito preocupante, porque está gerando uma bola de neve e as pessoas tiveram redução. E aí, reparem que aí volta exatamente no nosso ciclo virtuoso, vira um ciclo vicioso, porque há sim a redução, a perda salarial, em vários casos de redução do salário, mesmo sendo pago o benefício emergencial, porque não vai ser exatamente o valor do salário, vai cumprir aquela tabela do seguro-desemprego. Teve uma E redução muito significativa para teve. muitas pessoas. Para muita gente. É inegável, Exatamente. porque quando você coloca uma medida que, primeiro, você permite que haja a suspensão do contrato de trabalho. Então, que a pessoa pode receber, hoje o seguro-desemprego está em 1.808, alguma coisa assim. Então, a pessoa vai receber aquela renda máxima de 1.808 se houver a suspensão. Ah, se for uma empresa que oferiu no ano anterior mais de 4 milhões, né, e 800 mil reais, ela é obrigada a pagar uma parcela indenizatória. Se eu não me engano, eu acho que 30% do valor do salário que aquele empregado recebia. Mas se você coloca 30% desse valor, não são todas as empresas que são obrigadas, né? Se você coloca no papel quantas empresas no Brasil que oferem essa lucratividade, não são tantas, né? São empresas são poucas, né? Que têm essa lucratividade. Então, se você coloca isso no papel, uma pessoa passa, isso a gente colocando assim, no máximo, né? Porque o valor da suspensão, R$ 1.800, é quando a pessoa ela ganha um valor muito alto para ela ter esse direito a 1.800. Porque se ela ganha menos que isso, o valor é compatível ali. Nós temos as faixas do seguro-desemprego, né, Gra? Então, o benefício social, a meu ver, foi uma fala do governo exatamente como você disse aí. Olha, eu estou contribuindo para que as pessoas não morram de fome. Né? Exatamente. Eu estou contribuindo para que depois ninguém fale que as pessoas não tiveram possibilidade de se alimentar, de pagar as contas básicas e etc. É isso, né? Sim. E também com aquela justificativa que nesse momento eu até entendo que é um pouco plausível, que é a sua necessidade de manutenção dos empregos. Vou retirar essa carga aqui do empregador nesse momento e vou trazer uma necessidade ali, uma manutenção dos empregos, buscando, né, manter aqueles postos de trabalho. Mas será que a longo prazo isso vai ser mantido? Porque o que a gente tem visto na prática também, eu tenho recebido também essas consultas, né, quase que diariamente, de pessoas que receberam benefício emergencial, então que agora estão durante o período de estabilidade, né? Porque a MP 936 e depois a Lei 14.020, né? Ela trouxe essa questão da estabilidade. Então, você tem estabilidade durante o período da suspensão e da redução e depois por tempo igual ao tempo que durou essa suspensão e essa redução. E eu tenho tido contato, pessoas me procurando em situação ainda de estabilidade, mas que estão sendo demitidas. Ou então que estão sendo pré-avisadas já, né? Olha, sua estabilidade termina em agosto, termina em setembro, então já saiba que eu vou te mandar embora. Pois é. E aí, Carol, é exatamente isso que eu queria ouvir que o Fagner está aqui comentando. E aí, exatamente o que você comentou. A minha grande preocupação é, isso tem que ser entendido como um período emergencial. É melhor a gente ter a redução por um tempo, claro, do que ter uma demissão. E várias empresas realmente estão passando dificuldade. E é o que você relatou. Aí vem aquela garantia provisória de que teria pelo mesmo prazo de redução ou de suspensão. Mas e aí? Agora já está quase acabando os 120 dias da Lei 14.020. E será que a gente vai conseguir retomar a economia? Então, o Fagner comentou aqui que, olha, a legislação ordinária continua. Sim, ela continua. É importante as empresas tomarem ciência disso. E um cuidado muito grande que a gente deve ter é, inclusive, mostrar isso para a empresa. Olha, você vai reduzir o salário, mas lembre que depois você tem uma estabilidade. E aí, se a gente não retornar a economia como era, será que você vai conseguir manter esses postos de emprego? Porque a lei veio justamente para manter esses postos. A minha preocupação é exatamente o governo vai conseguir apoiar essas empresas. O que eu queria era que o governo desse algum apoio, às vezes tributário, e mantivesse isso por um tempo para as empresas conseguirem sobreviver e não retirar os postos de emprego, ainda que fosse preciso diminuir alguma carga. Porque tem que ser um período de exceção. Isso não pode ser regra. Exatamente. Então, esse que é o meu medo, né?
O meu medo é que esse direito do trabalho emergencial torne-se um direito do trabalho posto. A gente Uhum. tem aquele ditado, né, que fala que depois que abriu a porteira já era, né? Então, o meu medo é exatamente isso, Gra, que a gente passou por uma flexibilização e que essa flexibilização continue. E aí o professor Uhum. Fagner, ele até comentou que, para pós-pandemia, a resposta é o artigo 9º, né? O melhor caminho é a negociação coletiva, sem dúvidas. Mas eu tenho perdido um pouco a fé, principalmente depois que o nosso guardião da Constituição Federal, o STF, fez uma interpretação contrária à Constituição, né? Uhum. A MP 936, ela traz a possibilidade, depois a Lei 14.020, né, acabou mantendo essa possibilidade de uma redução salarial por meio de acordo individual. E a gente sabe que a Constituição Federal, ela não é nem interpretação isso, né? Aliás, não é nem uma interpretação finalística, teleológica, não vai nem uma interpretação, assim, além. É uma interpretação literal. Está com todas as É. palavras lá no artigo 7º da Constituição Federal, que só é possível a redução de salários por meio de negociação coletiva. Então, quando você permite essa redução de salários por meio de acordo individual e você leva isso ao Supremo, e o Supremo vira e fala que diante desse estado de exceção, em virtude da impossibilidade dos sindicatos nesse momento de comparecerem nos acordos e etc., diante de tudo isso, não é inconstitucional. Ué, peraí. Isso eu fico um pouco preocupada, me dá um medinho. Então, significa que agora a constitucionalidade de uma lei não tem como base mais a Constituição Federal. A constitucionalidade de uma lei tem como base o momento de crise que nós vivemos. Isso é muito preocupante e não apenas em relação ao direito do trabalho, né? Eu acho que a gente tem Uhum. que pensar que isso é muito preocupante em relação a todas as esferas de direito que nós vivemos. Então, será que daqui a pouco, se a gente passar por uma crise mais agravada, alguns direitos fundamentais também não vão poder, né, ser relativizados através de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal? Então, eu perco um pouco dessas esperanças aí. Por isso que eu Aham. acho que esse nosso mundo pós-pandemia é um mundo que a gente tem que lutar para que não haja retrocesso. A gente tem que Uhum. lutar para manter esses direitos trabalhistas que a gente já vem perdendo, né? Mas que foram conquistados por nós. É até interessante, Gra, que você comentou da 3467, né? Que a Aham. gente teve como um marco de flexibilização. Mas se a gente for pensar, até o professor Kleber ele fala muito bem nisso, essa flexibilização, ela é um caminho que nós estamos passando por ele e é uma prerrogativa desse atual governo, é uma das promessas de campanha É. desse atual Foi uma governo, das bandeiras mesmo. né? É. Principalmente com o Guedes, né? No Ministério, e a gente veio passando por isso. Então, a gente teve primeiro a reforma trabalhista, a 3467. Logo depois, a gente teve várias medidas provisórias, né? A Uhum. gente teve MP 905, a gente tem a Lei da Liberdade Econômica. Isso tudo que, aos poucos, vai trazendo uma flexibilização. A Lei da Liberdade Econômica, o caput dela, traz que a partir de agora, o próprio direito do trabalho está lá no caput da Lei da Liberdade Econômica. As relações de trabalho e direito do trabalho têm que ser interpretadas conforme essa lei. Então, olha que loucura, né? Você passa a dizer que, com uma lei, um direito todo que é autônomo tem que passar a ser interpretado de acordo com essa lei, que é a Lei da Liberdade Econômica. Se não tem uma coisa que é mais flexibilizadora que isso, Uhum. né? Então, eu acho É. que é um caminho e que é o nosso papel barrar. É, eu acho que exatamente aí o Fagner ele tá aqui colocando e eu tô aqui lendo os comentários dele, juntando com o que você tá falando, pensando, gente, o caminho é exatamente a luta pelo ordinário. O caminho é a gente Isso. lutar para não haver o retrocesso. E aí a gente pensa exatamente naquele princípio que o Canotilho trazia no livro de Direito Constitucional dele, da vedação ao retrocesso social. Só que essa vedação ao retrocesso social, ele mesmo, depois, ele trouxe um outro pensamento sobre esse princípio que ele apresentou, falando, a gente tem que, em alguns momentos, adaptar. E nesses momentos, esses direitos realmente não são absolutos, mas a gente deve ter uma negociação coletiva, até Uhum. um fortalecimento da negociação. Na hora Isso. que a MP trouxe a possibilidade de acordo individual,
eu fico pensando por que ela não valorizou a negociação coletiva. Ao mesmo tempo, Carol, será que a nossa negociação coletiva hoje está apta para poder aceitar essas exceções, esse período que a gente está vivendo de pandemia? Porque muitos sindicatos, eles batem o pé e falam, mas a gente não quer reduzir salário. Ninguém quer reduzir salário, ninguém gostaria de reduzir salário, mas os sindicatos, eles têm que saber que eles estão lidando com a realidade. E que a CLT, ela é uma lei ampla, né, um equilíbrio, né? Uma balança. Sim. Então, é adaptar né? naquela A situação. negociação perde e ganha. É. E eu sempre vi acordo coletivo e convenção coletiva como uma possibilidade de adaptar o direito à realidade de cada categoria, de cada região. Então, especialmente nesse momento, a gente deve fortalecer a negociação coletiva. Com certeza. E ainda que fosse, pode ser feito por acordo individual, mas se tiver um fortalecimento da classe, da categoria, a classe mesmo poderia procurar as empresas se eles conseguirem fazer acordos coletivos ou convenções coletivas. Mas muitos sindicatos acabam tentando barrar essa negociação coletiva. Então, eu acho que a gente tem que agora lutar por algumas bandeiras, unir forças para lutar para o direito não ter um retrocesso nesse período, para voltar o direito ordinário assim que passar o período emergencial, mas a gente valorizar a negociação coletiva. A gente pensar, refletir nessa negociação coletiva. Mas eu não gosto de sindicato, eu nunca fui lá votar. Quantos empregados falam que nem sabem a categoria que eles fazem parte? Então, eu acho que é essencial. A MP trouxe a reflexão na negociação coletiva, a gente começou o debate e pronto, todo mundo voltou, está silente, ninguém mais está falando de negociação coletiva. Mas será que os nossos sindicatos, nos moldes como estão hoje, atendem às pretensões, aos anseios das categorias? Talvez seria muito bom a gente conseguir esse fortalecimento na negociação. Porque aí sim a gente cumpriríamos a MP 936 transformada na Lei 14.020 com excelência, passando superando esse período de crise, tendo a participação coletiva, não deixando o empregado à mercê, à deriva, sem nenhum apoio. Então, eu acho que é um momento da gente refletir exatamente nisso. E aí, você comentou, aí vem a Lei 14.020, ela praticamente corroborou a MP 936 e deixou morrer a MP 927, que acabou sendo retirada de pauta. A Lei 14.020, só para a gente fazer um comentário, um ponto dela que eu achei interessante, que foi o Estado tirando o corpo fora, né, das decisões. Isso foi bem interessante aí, você vê como que o Legislativo está de olho no que vem sendo comentado aí na mídia, né, das discussões, etc. Porque na época que a MP 936, né, foi editada e tal, o governo Bolsonaro era um governo total, ainda é, né? Mas hoje em dia menos, porque ele viu que estava baixando a popularidade dele, mas era um governo totalmente contrário ao isolamento, do jeito que estava sendo feito. E ele começou a vir à mídia atacando as prefeituras e os governadores, né? A gente teve essa fase aí do ataque. E uma das ameaças veladas era o uso da extinção por fato do príncipe, né, Gra? O Bolsonaro chegou e falou ali numa coletiva que era para os prefeitos e os governadores terem muito cuidado com esses decretos, porque se houvesse extinção do contrato de trabalho, depois eram as prefeituras e os estados que teriam que pagar as verbas rescisórias dessa extinção. Nessa época também o mundo foi a loucura, né? O Brasil foi a loucura. Você e eu, com certeza, fomos consultados milhares de vezes. Tipo, isso é verdade? O que é isso? O que é isso aqui? Etc. E, né, a gente teve muito essa discussão na nossa área. Tinha doutrinador que entendia que cabia fato do príncipe, tinha professor e outros doutrinadores que entendiam que não cabia o fato do príncipe. Eu, particularmente, entendi que não cabia fato do príncipe. Também entendo que não. Mas veio a Lei 14.020 e colocou lá, com todas as palavras, não poderá ser alegado extinção por fato do príncipe. Fato do príncipe. Como se, na verdade, ela conseguisse superar a legislação específica trabalhista que traz ali um artigo. Então, ou eles deveriam ter revogado o artigo que traz na CLT essa responsabilidade, que gerou discussão, né, Carol? Mas eles cercearem a possibilidade de interpretação foi algo muito curioso da lei, muito diferente. Mas realmente
Foi uma inovação legislativa, eu acho. Foi. A gente poderia. Eu lembro de que teve empregados que me ligaram falando: olha, a empresa demitiu e falou que é para a gente cobrar do município. Eu falei: não, gente, não é assim. Não E ainda tem que existe. ir para o judiciário para ter a discussão. A E gente teve até uma aí empresa grande que fez isso, né? O Ministério foi. do Trabalho teve que entrar, acho que a Exatamente. informação civil Foram pública mais de dessa 200 empresa. empregados. Eles simplesmente fecharam as portas, né? E falaram, resolve com o Estado. Então é muito perigoso isso. Bom, Carol, mas e aí eu queria que a gente realmente pensasse aqui. Eu gosto muito de te ouvir, gosto muito da sua fala, sempre coerente. Porque quando a gente vem com o MP 936 e 927 cai por terra, né? Eu queria até que Aí, você comentasse isso, Grade. Como que fica agora esses efeitos da MP 927? Como é que tá? pois é. Vamos lá. Eu vou trabalhar alguns institutos, porque eu quero também ouvir sua opinião, que é para a gente poder Ah, crescer junto. Mas, por exemplo, teletrabalho, que veio a possibilidade de avisar o empregado com 2 dias antes e ter uma continuidade do teletrabalho. Hoje eu vejo mesmo a MP 927 tendo caducado, a gente pode utilizar o teletrabalho porque foi avisado no prazo. E o teletrabalho não é um instituto proibido, ele não é vedado, pelo contrário, ele inclusive existe na CLT. O que eu vejo que ela flexibilizou foi o prazo, sim, porque né? pela lei, né? Só para a gente lembrar um pouco, pela lei são 2 semanas, não é isso? Se eu São não me 15 engano. dias. É, 15 15 dias. dias. E aí a MP diminuiu para 2 dias. Mas é algo, Gra, não sei se você entende assim também, que mesmo se fosse hoje, por exemplo, que a MP 927 não está em vigor, eu acho que a gente tem que buscar a proteção do empregado. Então, que nem Uhum. você falou, hoje a pandemia está atingindo o interior, está chegando, né, nas cidades do interior do Brasil. Então, vamos supor que em Pará de Minas, eu tinha diversas pessoas trabalhando presencial, porque a pandemia não tinha chegado ainda, e etc. E agora que está chegando mais, eu quero colocar uma pessoa em teletrabalho. Será que não é muito mais buscar a finalidade do direito de trabalho? Eu respeitar esse prazo só de 48 horas, do que eu ter que esperar 15 dias, né? É. Colocando em Colocando risco o a empregado em saúde. risco, né? Então, eu acho que dependendo da situação, se for benéfico para o empregado, a gente pode usar o artigo da CLT que fala das alterações, né? Se é Uhum. uma alteração benéfica, é uma alteração bilateral, eu não vejo problema na pessoa fazer isso sem respeitar o prazo de 15 dias. É. Claro que ela corre um risco aí Até depois, né? pensando mesmo na prática, que é um risco se a pessoa entrar na justiça, e É, aí? então, Se ela isso que entrar eu na tô justiça, ela falando. vai receber o quê? O horário de trabalho vai ser o mesmo, a hora extra vai ser o mesmo. O que a empresa deixou de cumprir foi o prazo. Para não ter nenhuma E discussão. se não houver lesão para esse empregado, que é difícil de É. comprovar nesse momento que houve uma lesão, não há nem que se falar em nenhum tipo de pagamento de dano, de indenização. Exatamente, porque não tem multa, não tem nada que poderia ser feito. E eu vejo que pode aplicar até o princípio da proteção, tá dando uma condição mais benéfica, então não vejo nenhum problema. Mas para algumas empresas que às vezes ficam inseguras, o que eu recomendaria é faz um acordo coletivo, porque Sim. aí pelo acordo coletivo daria para poder aplicar, inclusive com um prazo menor, e aí acaba, encerra a discussão. Mas eu não vejo problema agora de passar para o teletrabalho, nenhum. Para mim continuou normalmente, né? Sim. Depois vem um outro instituto, antecipação de férias. Esse, para mim, Carol, quem deu, deu. Quem não deu antecipação de É. férias agora não dá mais. Eu também Então, eu acho, até entendo que porque não tem nem como sempre é aplicar. benéfico. Exatamente. E teve uma coisa na MP que me preocupou e eu queria saber também a sua opinião. Lá falava que poderiam ser antecipados outros períodos de férias. É um absurdo. E aí eu ficava pensando, gente, vai ter empresa que vai antecipar 3 períodos. E aí Sim, depois a pessoa vai ficar 3 anos sem ter férias. Então foi uma outra parte da MP que eu achei que foi dúbia, que deixou a interpretação correr solta e nunca teve nenhum esclarecimento e que e nem leva a algumas modificação. questões, né, Gra? Por exemplo, primeiro essa questão do direito ao descanso, do direito ao lazer, né? A pessoa vai ficar 3 anos sem poder ter esse direito ao descanso, o direito ao lazer. E outra questão também, essa pessoa que antecipou o período de férias, né, recebeu pelas férias, pode até não ter recebido um terço, né, porque o terço Uhum. possibilitou se pagar mais à frente, mas ela recebeu por essas férias. E se ela vier a ser demitida antes de completar todos esses períodos aquisitivos que ela antecipou? Eu posso compensar nas regras decisórias? E se não Uhum. houver como compensar? Né? Às vezes a pessoa vai ser demitida por justa causa e tal, e aí não chega o E não tem suficiente o valor. Uhum. para essa compensação.
será que depois eu posso entrar com uma outra ação cobrando desse empregado esse valor? É Uhum. complicado. É. E até a gente fica pensando até com a justiça, né? Discutir isso com meus alunos esses dias, porque aí já seria a empresa cobrando do empregado. No meu ponto de vista, eu tenho um ponto de vista muito radical, que para mim teria que ser a justiça do trabalho, Carol, porque aí há Eu uma também relação de acho. trabalho, há uma de trabalho. Sim, porque a Mas cobrança vários está juízes já acham que não. Que quando é a empresa, por ser a empresa que deveria cobrar na justiça comum. E aí a empresa vai ficar ali anos depois, a empresa já tem dificuldade, está demitindo o pessoal para poder receber. Então, esses são pontos que, para que deixar uma norma tão dúbia, né? Mas ficou. E aí, outra coisa, as férias, nesse é uma caso, não estão outra atendendo a possibilidade, finalidade. né? E essa Uhum. norma veio, eu acredito, para poder entrar naqueles setores em que não seria possível um teletrabalho, né? E também eu vejo muitas pessoas utilizando desse instituto para grupos de risco, né? A pessoa está no grupo de risco, ela não pode trabalhar presencialmente, o trabalho que ela exerce não é um trabalho que tem teletrabalho, a empresa não quis adotar isso, então você tem visto essa antecipação de férias dessas pessoas. E aí, agora que a MP 927 caducou, é até uma pergunta que eu queria que você me respondesse, nem sei se você tem a resposta, porque eu particularmente não tenho. O que fazer, né? Eu tenho um empregado que está no grupo de risco, que eu já adiantei as férias dele, beleza? Vamos pensar Aham. nessa situação. Eu tenho empregado que está no grupo de risco, eu já adiantei as férias dele. Ele não pode trabalhar presencialmente. Eu não quero suspender o contrato dele, porque eu já tive 3 situações dessas aqui no escritório. Eu não quero suspender o contrato dele, porque ele já é aposentado. E, de acordo com a Lei 14.020, eu que vou ter que pagar o valor do benefício emergencial, vai ter que sair do meu próprio bolso. Às vezes o salário dele não é tão alto, então para mim não seria tão, né? Daria mais ou menos ele por elas por elas e tal. E aí, o que eu posso fazer com esse empregado? É. Aí, realmente, Carol, não dá pra gente ter uma resposta, porque. E depois, se ele aplicasse, ainda que aplicasse a suspensão e pagasse o benefício, mas praticamente empatando, depois já tem estabilidade, será que vai ter o emprego? Entendeu? Então, Então, muita gente está com medo de usar também por causa disso. Será que depois. E aí tem essa outra questão também, Gra. Teve gente que. A outra questão que aí também não tem nem saída. Teve trabalhadores do grupo de risco que as empresas, ao invés de adiantar as férias, o que elas fizeram? Já colocaram em suspensão diretamente. Então, essas pessoas estão vencendo os 120 dias de suspensão. E aí, agora que elas voltarem, eu não posso mais antecipar o período de férias, porque a MP 927, né, acabou a vigência dos seus efeitos. E aí, o que eu faço com essa pessoa? Eu tenho falado para os meus clientes o seguinte: licença remunerada. é. É a única, eu vejo a única saída que você não corre o risco de um passivo trabalhista. Porque você não pode. Eu tenho visto empresas que estão dando licença sem remuneração. É, porque se não dá para adotar o teletrabalho, que seria uma das únicas soluções, do meu ponto de vista, porque ainda que é no grupo de risco, mas se for teletrabalho, vai dar para Sim, continuar. Mas se é essencial, eu tive um caso de uma pessoa que trabalha no setor de limpeza, faz parte do grupo de risco, mas é numa farmácia, e aí ela ficou comigo, eu tô com medo, eu tenho que ir. Bom, para o empregado, se ele não comparecer, ele vai poder ser demitido por justa causa, porque ele vai estar pois é. descumprindo o Então, contrato. eu sou grupo de risco. Não compareço há mais de 30 dias. Eu posso ser mandado embora por justa causa? No meu ponto de vista, pode, porque você está descumprindo o contrato. É um problema Pois isso, é. porque aí você está aceitando, bom, então eu vou lá. E aí eu até ficava pensando se não daria para aplicar uma rescisão indireta com base no 483, que está expondo a pessoa a um risco absurdo. Aquele mal Mas, manifesto, né? De mal considerado. exatamente. Mas aí será que a gente vai considerar isso um mal manifesto? E também esse Considerável? mal manifesto está sendo causado pelo empregador, né? Porque geralmente eu acho que esse 483 eles Porque relacionam quando o próprio empregador está te colocando naquela causa. situação, né? Mas se é uma relação de pandemia, qualquer lugar você pode ter a doença, você pode dentro da sua casa, às vezes, pegar. Por que que lá no ambiente vai aumentar, vai incrementar o seu risco, dependendo do caso? Você não trabalha com ninguém E por o perto. INSS não tem afastado, né, Gra? Tem gente que está achando isso, que acha que é assim, é grupo de risco, eu pago os 15 primeiros dias e depois a pessoa entra no INSS pedindo auxílio doença e fica afastado durante o período. A pessoa não tem uma doença. É, não existe a doença ainda. Há Não um existe a risco só. doença. Então, assim, Exatamente. o INSS não vai afastar.
É, Eu acho que tem essa exatamente. questão aí também, que é bem complicada. É. Eu até vi, Carol, no caso de gestante, vários médicos fazendo laudo para É, poder afastar. Então, eu acho que era importante, inclusive nesses casos, porque as pessoas que fazem parte do grupo de risco, irem ao médico, consultar, se aquela função que a pessoa exerce naquele local incrementa ainda mais o risco, sim, se tem contato com várias pessoas, com um laudo, supermercado, né? aí ir para o É, INSS. E se o INSS se recusar, aí a gente teria que ter uma ação na justiça mesmo. Eu não vejo outro caminho a não ser essa tentativa, pois né? é uma coisa muito doida, né? Tem uma pergunta aqui Uhum, da Silvânia que eu acho até interessante a gente comentar também, né? Que foi uma uhum, dessas decisões e tal, que é a questão da infecção no ambiente de trabalho, que estava dentro das MPs, né? foi. A 927. 927 Foi, falou que não era acidente de trabalho, que não ia considerar doença, né, ocupacional. E aí depois veio uma discussão se era, se não era, o que que ia acontecer. E e aí o aí STF decidiu que poderia vir a poderia. ser considerado como acidente de trabalho. Mas, É. a meu Mas na ver, verdade não falou que é, falou que poderia é, vir a ser, né? Deixou tudo aberto. poderia vir a ser desde que, e tá certo, né? Querendo ou não, comprovado o nexo de causalidade. Agora me diz, como que a gente comprova o nexo de causalidade? Aí até a Silvânia colocou aqui. Como que eu vou comprovar que aquela pessoa foi infectada no ambiente de trabalho? É muito difícil, né? Claro que você tem presunções que levam a tanto. Então, por exemplo, a pessoa é médica, a pessoa é enfermeira, né? Tá ali sempre em contato e tal. Então você presume que provavelmente ela contraiu no ambiente de trabalho, mas você não tem uma prova. Não tem É. exame que você faz que fala assim, foi contraída tal Foi dia, tal tal dia, hora. tal hora. Aí você vai lá e fala, tal dia, tal hora eu estava ali no meu local de trabalho e aí foi lá que eu contraí o Covid. Eu acho que o nexo é muito difícil, né, de ser comprovado. Concordo, Carol. Quase impossível de se provar. É, Praticamente essa prova é uma prova impossível, porque o empregador não tem como provar, não tem como fazer prova em contrário aí, não vai ter inversão do ônus da prova. E o empregado, como que ele vai provar que foi exatamente naquele local? E para ele conseguir configurar como doença do trabalho, ele vai ter que demonstrar que exatamente ele adquiriu aquela doença no próprio ambiente. Como? É impossível ele demonstrar isso. Ah, porque não tem ninguém na minha casa infectado, não tem... Mas você pode ter pego na rua, na hora que você parou no supermercado, num posto de com gasolina, delivery hoje em ou dia, um eu vi produto que você história. pegou, exatamente. Ou É, às vezes até sobre um história de produto no pessoas que não supermercado. saem de casa e estão pegando. Porque, tipo assim, entra num Uhum, elevador, entra num delivery, uma coisa que comprou da internet. Não é. tem jeito. Tem aquelas situações, né, Gra? Aí eu não sei se você concorda comigo, que também foi até uma consulta que vieram fazer para mim, que é o seguinte: o empregador ele sabe que há muitas pessoas infectadas. É um caso específico até de uma cidade que alguém veio comentar comigo, que era uma empresa que tinha mais ou menos uns 70 trabalhadores e que fizeram um teste e tal e viram que 15 trabalhadores tinham contraído Covid. Tá? É um número considerável numa empresa de 70 empregados, são 20% dos trabalhadores contraíram Covid. E aí, mesmo diante desse quadro, a empresa negou-se a afastar os empregados do grupo de risco. Aí eu acho que já gera, né, uma responsabilidade maior para o empregador e uma possibilidade de dano, mesmo que você não comprove o nexo de causalidade. Porque aí, olha, tem toda essa situação. A empresa sabia do alto risco de contrair Covid, porque muitos dos empregados tinham contraído a Covid. Ela sabia que tinha empregados do grupo de risco, se recusou a afastá-los. Se esses empregados contraem Covid e vêm, né? Aí tem aquela discussão também, só de contrair Covid já é um dano? Ou você precisa de ter, né, alguma A sequela, algumas coisas para complicação, que seja, sequela. É. para que seja configurado um dano, enfim. Aí eu já vejo uma possibilidade de se responsabilizar mais a empresa. Uhum, concordo, Carol. E eu até vi aqui, você vai perguntando, não dá para inverter o ônus da prova? O problema é que se você joga essa prova para o empregador, como que o empregador vai comprovar que não foi naquele ambiente? Então, Pois nesse é, caso, são 70 pessoas, 15 pessoas estão contaminadas. Mas pode ser que a pessoa tenha pego em outro lugar? Pode, mas não tem como o empregador provar que não foi ali.
É muito difícil. Exatamente. Então, o que eu vejo aí, Carol, é que não vai ter o nexo de causalidade. Mas se uma pessoa do grupo de risco ou ainda outra for contaminada num ambiente em que há 15 pessoas que continuou tendo trabalho e que a empresa não tinha todas as precauções, por Sim. exemplo, não colocou o termômetro lá na porta, não estava fazendo teste frequente de contaminação. Então, se a empresa não adotou todas as precauções, não colocou álcool gel para todo quanto é lugar, não colocava o distanciamento entre os funcionários, nesse caso, a empresa está assumindo risco. E aí haveria, sim, para mim, inclusive o nexo causal que foi contaminado naquele local. E aí seria possível a indenização. E, Sim. mas então, se tiver contaminação, e aí, bom, o que a gente vai considerar como dano? Ter a doença é um dano, ter que ficar isolado por um tempo? Porque muitas pessoas estão, eu tô vendo que o índice de depressão está aumentando de forma gigantesca. Porque a gente não sabe viver sem contato, sem pegar nos outros, sem abraçar, sem beijar. E isso está gerando um índice muito alto de depressão. Então, será que a pessoa não pode alegar isso como um dano? De ter que ficar distanciado das familiares, dos amigos, de ter esse isolamento? Então, acho que a gente pode, inclusive, pensar nesse tipo de indenização. De ter a empresa ter exposto aquele empregado a risco por não ter tomado todas as precauções possíveis e Sim. ainda ter indenização pelo distanciamento, pelo isolamento que teria que ser submetido pela contaminação. Além do mais, pelo risco mesmo de levar a doença para outras pessoas na família. Às vezes para pais, para filhos, para esposa, que podem ali ter um grupo de risco. Então, a gente ainda teria um dano moral quase em ricochete, né? Porque a gente vai pegando outras pessoas ali que sofreriam aquela doença. Então, acho que é assim um caso de pensar. E aí, até voltando aqui a pensar na hipótese que você trouxe, de pessoas que voltam, são do grupo de risco, a empresa não tem onde colocar, a empresa já antecipou férias, a gente teria aquela hipótese de banco de horas negativo previsto na MP 927. Mas aí eu já entendo que para quem teve, para quem já colocou essas horas, tá válido, vai poder aplicar em 18 meses após o período de calamidade pública. Mas para quem não tem, também não pode mais aplicar. Então eu não vejo outra solução a não ser colocar as pessoas em licença remunerada. O que é muito oneroso, né, Carol? Se as empresas agora já estão em dificuldade, como que elas vão conseguir pagar a licença remunerada se todo mundo está no grupo de risco? Então a chance de demissão é muito grande. Exatamente. E aí eu acho que a chance de demissão fica muito grande no momento em que, se eu tenho uma pessoa aqui que é do grupo de risco, mesmo tendo que pagar o período de garantia provisória, você não tem o que fazer. Eu vou continuar pagando sem ela trabalhar? Acaba aumentando o risco de demissão dessas pessoas. Então, muitos vão acabar aceitando voltar ao trabalho, mesmo estando no grupo de risco, com medo até de perder o emprego. Por isso que eu acho que, pensando já pelo lado também da empresa, tentando pensar pelos dois lados, tomar todas as medidas. Porque aí não conseguiria ter o nexo causal. Vai ser um risco e a pessoa pode ser contaminada em qualquer lugar. Seria E defesa, outra nesse coisa caso. também, diante dessa insegurança que a gente também vive, né, na legislação trabalhista, a gente que é advogado, a gente sabe, né? Que tem juiz que decide de cada forma. De todos os jeitos. Eu falo muito isso com os meus alunos, que jurisprudência não é lei, né? Principalmente, não é vinculante, principalmente jurisprudência de vara do trabalho. Porque às vezes a gente vai dar aula, né? Aí você comenta um caso e fala, gente, isso não é assim. Aí o aluno levanta a mão e fala, não, mas eu tenho aqui, ó, esse PJE número tal. Eu falo que o juiz decidiu que sim, que é desse jeito. E aí eu fico pensando, Gra, será que teremos decisões em que os juízes vão considerar dispensa discriminatória de grupo de risco? Olha a situação também. Poderemos ter. Insegurança. O difícil vai ser, mais uma vez, a gente pensar, provar que foi uma dispensa discriminatória, porque aí não é uma doença grave, não está claro, mas pode ter essa decisão. A gente pode sim pensar na doença discriminatória e provar de alguma forma que foi discriminatória. Porque foi redução de quadro. E aí, como é que você vai provar que não foi uma redução de quadro num período de pandemia? E até onde vai o poder do empregador? Até que ponto ele pode escolher os empregados que ele vai manter ou não na empresa, que ele pode dirigir essa empresa? Então, acaba que a gente tem uma jurisprudência
que às vezes tenta proteger tanto e a gente acaba pensando também, esquecendo do outro lado. O empregador, ele pode escolher a sua equipe, ele pode escolher montar. E se agora, nesse momento, ele escolhe demitir um ou outro, ainda que seja um caráter. Eu sempre falo que toda demissão é discriminatória, Carol. Quando a gente Sim, escolhe alguém para ser demitido, há uma discriminar é discriminação. escolher, né, É Grazi? Eu acho que escolher, é tem justamente questão. escolher. Só que a É, gente vem com o sentido pejorativo, com o sentido negativado disso, exatamente porque a gente usa discriminação como um preconceito, como algo prejudicial. Mas toda seleção e demissão é discriminatória, do meu ponto de vista. Não tem como. Mas poder ter jurisprudência, pode. Não tem como a gente ocupar. Eu vi que teve uma pergunta aqui, que dentro das possibilidades de categorizar como risco ocupacional, se seria sensato pensar que no futuro os exames ocupacionais, por exemplo, deveriam vir adequados, indicando o Covid como um risco ocupacional. Bom, aí a gente tem diversos fatores, só para a gente comentar agora que eu vi que o horário, nossa, passou super rápido, Carol. que horas são? Eu não consigo ver no meu celular, eu tenho Já que passar. faltam 6 minutos. Ai, Mas meu Deus. aí a gente pode pensar assim, em caso de quando for risco ocupacional. Isso, claro, se a gente não tiver vacina, o que vai depender muito do desenrolar dos próximos meses. Porque já se fala em vacina em outubro, novembro. Eu não acho que chega antes de Ei, não. 2021. Mas É. se for uma doença que já vai estar com grande parte das pessoas vacinadas, a gente já tiver um risco muito menor, eu acho que não teria no exame ocupacional. Mas se porventura algumas pessoas conseguirem comprovar que há grande risco de uma parte, tem um estudo, que foi um estudo que está sendo feito na Inglaterra, que mostra que o Covid ele tem a ver com a genética. Então, que algumas pessoas são predispostas a ter Covid e outras não. E eu vi isso claramente aqui, por isso me chamou a atenção muito essa pesquisa, porque a gente teve um caso de um enfermeiro, ele teve Covid 2 vezes, o caso dele está inclusive sendo estudado pela OMS, e aí Gente, a você mãe vê, foi né? Tem gente que contaminada, fala que não pega de novo. Ele que teve não duas pega. vezes. Por isso o caso dele até foi para a OMS. Porque aí, nesse caso, você vê que ele tem um risco muito grande. Então, no Uhum, caso de depois, numa seleção, a gente poderia pensar, se não descobrirem mais detalhes da doença, poderia sim pensar num exame admissional disso, se isso não é um risco ocupacional, dependendo da função. Porque nesse caso ele uhum. pegou 2 vezes, ele transmitiu para a mãe, para o pai e para a tia. Todos estavam internados, até o momento ele faleceu, esse enfermeiro que teve 2 vezes, e a mãe. O pai e a tia não faleceram, mas estavam em estado grave no hospital. Então havia uma predisposição. E a mãe dele já tinha uma doença que era de baixa imunidade, e pode ser que ele tenha algo, ele não sabia disso, e faleceu sem saber se ele teve ou não essa baixa Ah, imunidade. Por isso que esse faleceu, caso foi para coitado. a MS. Ele faleceu, tanto ele quanto a mãe faleceram. Então, Gente, então então tem isso realmente, né, também. Carol? Como que você vai imputar um empregador algo que já é predisposto do empregado, né? É É, muito complicado isso. exatamente. E aí não seria também discriminação, né, Carol? A gente volta É, a pensar na discriminação. Então, nesse caso que ela perguntou aqui, eu não vi quem foi, Lelis, foi a que Brenda, eu perguntou. acho. Foi a BCLL, eu Brenda. acho que é a Brenda, minha aluna lá de Então, São Gabriel. do que a Brenda perguntou, eu acho que pode sim vir a ser um dos exames na admissão. Se a gente conseguir daqui a um tempo descobrir que para determinadas funções há um risco maior ou pessoas com risco maior. Eu não vou colocar um cardíaco para trabalhar, por exemplo, em uma altura. É claro que a gente vai ter que ter algumas precauções. E é um discriminar permitido pela lei, né, Carol? Quando está É, dentro da função, que é relevante para aquela função, é que é buscando importante, protegê-lo também, é, né? é Eu uma acho, proteção mesmo, né? Um é o que respeito eu às sempre especificidades. falo, é o que eu sempre falo para os meus alunos, sabe, Gabi, direito do trabalho. Que toda vez que você se deparar com uma questão de direito do trabalho, que você está com dúvida, como portar nessa situação e etc., você tem que buscar qual que é a finalidade do direito do trabalho, que é a proteção do trabalhador, né? Uhum, Se você está buscando a proteção do trabalhador, de uma certa forma você está indo no caminho certo ali. é, Né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre nisso, buscando a proteção do trabalhador. Se eu estou discriminando para protegê-lo, tudo bem. exatamente. E vai ser uma discriminação fundamentada, né, Carol? Que É, aí a gente consegue comprovar, olha, porque para essa função
a sua característica tal ou a sua doença tal, ela teria um incremento aqui de risco, por isso que você não foi contratado. Então, não estou discriminando porque a pessoa é mais bonita ou menos bonita, ou por peso ou por idade, mas é por uma especificidade, é um respeito mesmo à dignidade humana, é um respeito a cada um, ao jeito de ser, o que a pessoa pode fazer. Porque eu falo muitas vezes, Carol, tem pessoas que dão certas em determinadas funções e outras não vão dar. Então, quando a gente pega pessoas com necessidades especiais, eu tenho, por exemplo, um estagiário, ele tem problema de audição, ele tem uma concentração que ninguém consegue ter. Pode estar todo mundo lá batendo palma, brigando e tal, ele continua concentrado, porque ele não vai ter essas intervenções. Então, a gente tem que buscar ressaltar as características de cada um como uma virtude, onde que elas podem ser utilizadas. E aí eu volto para a gente poder até ir pensando no fechamento aqui, a necessidade da gente reconhecer as especificidades de cada categoria, as especificidades de cada trabalhador. Reconhecer o ser humano, como especial, e não uma norma geral que vai ser para todo mundo. Por isso, apesar da MP ter relativizado a negociação coletiva, eu acho que é hora da gente repensar agora, começar a repensar a figura do sindicato. Sim. O que o sindicato pode melhorar? Para daqui para frente a gente não ter um retrocesso nos direitos trabalhistas, porque aí a gente vai ter uma negociação coletiva justa, sem deixar de ser um retrocesso, mas adaptando as realidades e as especificidades de cada um e de cada região. Eu acho que a gente tem que pensar num direito de trabalho forte, num direito de trabalho vívido, contemporâneo e que esteja apto a ter um desenvolvimento social, econômico, claro, mas muito mais que o econômico, é importante a gente pensar no social. É importante a gente pensar que não existe empresa sem pessoas, não existe consumo sem pessoas. E se a gente relativiza direito de trabalho, joga tudo por terra, joga tudo depois, pega tudo MP e joga isso para ser eterno, a gente está diminuindo os direitos trabalhistas e voltando então ao ciclo vicioso. Menores salários vão ser menor consumo e menor emprego. E a gente tem para frente uma crise muito maior, Carol. Gra, arrasou. Passo das minhas palavras às suas, concordo plenamente. E eu acho que, além disso tudo que você falou, a forma da gente fortalecer os sindicatos é também aproximando os sindicatos, né, dos trabalhadores, que hoje em dia a gente vê muito esse distanciamento dos trabalhadores dos sindicatos. E muito também em virtude dessa ausência de conscientização dos próprios trabalhadores, né? De se reconhecerem como empregados, de se reconhecerem como membros de um sindicato, como você mesmo disse, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem a qual categoria elas pertencem, se tem um sindicato daquela categoria, daquela base territorial, se não tem. Então, acho que também temos que trilhar este caminho. Para fortalecer o sindicato, é necessário que os trabalhadores estejam no sindicato, né? Exatamente. Que haja essa aproximação. É uma trilha difícil que a gente tem pela frente, mas que eu acredito, né, que com uma educação voltada aí para o social, com uma educação voltada para a consciência como trabalhador, a gente pode chegar lá. Ó, isso mesmo, Carol. Exatamente. É pensar no coletivo e no social. A gente vai ter muita discussão, né, Carol, em direito do trabalho. Demais, não tem jeito. Ai, obrigada, Carol. Adorei. Então, no finalzinho aqui, eu adorei sua presença. Quero te agradecer muito. Nós tivemos várias pessoas ficando, passando, é assim mesmo, né? Mas eu acho que todo mundo que vem consegue absorver um pouquinho desse conhecimento que você tentou passar. Eu aprendi muito. Esse bate-papo... Eu aprendi muito com você, sempre. A gente sempre aprende. Esse bate-papo é mais pra gente, né? Às vezes, do que pros outros. E, gente, só lembrando vocês que a partir dessa semana a gente não vai deixar as lives no feed. A gente vai criar um canal no YouTube e vamos colocar as lives lá no canal do YouTube, que as pessoas conseguem ver com mais facilidade. Muito obrigada pela presença, viu, Gra? Eu que agradeço, Carol. Você sempre aqui no Tec, o Tec tá sempre de portas abertas. Ai, obrigada. E obrigada, gente, pela participação, por sempre acrescentar e abrilhantar aqui com a gente, viu? Beijo, Carol. Obrigada. Até mais, amor. Até Tchau, mais. pessoal. Muito obrigada, gente. Tchau.